Olá, bem-vindos a mais uma aula. O tópico de hoje é estrutura de mercado, né? Especificamente monopólio. Aqui é o Douglas Alencar e eu vou trabalhar com vocês essa aula. As hipóteses do monopólio é que tem uma única empresa, o produto que essa empresa tá fornecendo não há substitutos próximos e existem barreiras à entradas, né? Então, o que são barreiras à entrada, né? Barreiras à entrada é o seguinte, tem lá um mercado e tem fatores econômicos ali que fazem com que outras empresas não consigam entrar, né? Uma das coisas que acontece no monopólio é que ele tem lucros extraordinários, ele tem lucro acima do que seria o lucro de concorrência perfeita. Outras empresas gostariam de entrar nesse mercado, mas elas não conseguem por conta das barreiras à entradas, né? Uma barreira à entrada aqui importante é o monopólio natural, né? Por exemplo, a energia elétrica, né? A gente não consegue escolher lá um interruptor, né? A gente só tem uma empresa fornecendo, né, para esse interruptor. Se a gente tivesse, sei lá, 4 empresas fornecendo, imagina só o custo de fiação que teria, né? Para você escolher entre as empresas A, B, C ou D. Ia ter tanto fio, né? Que o custo de entrada de uma empresa concorrente é tão grande que inviabiliza a concorrência nesse setor, né? Então, por isso, né? Então, o custo fixo é tão grande que inviabiliza a entrada de outras empresas no setor. Então, isso que é um monopólio natural. Você tem proteção a patentes, né? Por exemplo, os remédios, né? Uma empresa produz lá os remédios, né? Só que ela, para produzir esses remédios, inventar uma nova fórmula para curar uma doença importante, por aí vai, né? Ela investe muito em pesquisa e desenvolvimento, né? Research and Development. É, e por esse motivo ela tem patentes, né? Então ela descobre uma fórmula nova, né? Um reagente novo e por aí vai. Você tem a patente disso por 20 anos, por exemplo, né? Isso é uma forma de você conseguir fazer com que essa empresa tenha lucros. Por quê? Porque a pesquisa e desenvolvimento é muito caro, né? Então você faz com que essa empresa tenha lucros e ela continue investindo em pesquisa e desenvolvimento, né? Então as patentes são barreiras à entrada. Controle de fornecimento, né? Vamos supor que você produz alguma coisa que precisa de um tipo de ferro específico, né? De um mineral específico. Se você controla o fornecimento dessa matéria-prima, é uma barreira à entrada para outras empresas também. Tradição de mercado, né? Por exemplo, relógio Boulevard, né? Eu tenho uns relógios muito caros, né? Boulevard, alguma coisa assim. Tem uns relógios muito caros, né? Que outras empresas não conseguem concorrer com aquele, com aquela empresa naquele mercado por conta da tradição que a empresa tem no mercado, né? Tudo bem? Um fato importante aqui do monopólio é que a curva de demanda da empresa é a mesma curva de demanda da firma, né? Isso aqui é diferente, né? Na concorrência perfeita você tem uma curva de demanda de mercado que não é necessariamente a curva de demanda da firma, aqui no monopólio é a mesma coisa, né? Por esse motivo, o monopolista é, ele vai escolher o ponto da demanda agregada onde a elasticidade de preço da demanda seja inelástica, né? Que é onde ele vai ter mais receita. Isso é importante, isso vai fazer, né? O fato de a demanda da firma ser igual à demanda da empresa vai fazer com que as curvas de receita marginal e receita média sejam diferentes. Isso é uma diferença importante aqui nesse modelo, tá? Se elas são diferentes, significa que não adianta você aumentar a produção querendo uma receita marginal maior, porque isso vai derrubar a receita média, né? Então, não vale a pena aqui no monopólio você aumentar muito a produção, não.
A receita média, eu estava falando ali, né, para vocês no slide anterior. A receita média é a receita total dividido pela quantidade produzida. Então, a receita média vai ser igual ao preço de mercado, né? Então, isso é muito importante, né? Aqui no monopólio, a maximização se dá quando a receita média é igual o preço de mercado. Não a maximização, né? Mas a receita média é igual ao preço de mercado, né? E a receita marginal, ela é diferente aqui nesse caso, né? A receita marginal é quando você aumenta a produção, o quanto isso te dá de receita. O problema é que aqui, quando você aumenta a produção, a receita média ela cai. Então é diferente, né? A receita marginal e a receita média, elas são diferentes, né? Então uma quantidade adicional vendida vai reduzir a receita média, e, portanto reduz o preço, né? Então não necessariamente vai valer a pena o monopolista aumentar a produção. Então aqui é só um exemplo gráfico, né? A receita média é diferente da receita marginal aqui, né? No caso do monopólio, né? E a receita marginal vai ser igual à demanda a receita média vai ser igual à demanda de mercado, né? Isso é um fato importante, né? Então posso colocar uma questão assim, né? Em relação à receita média, a receita marginal, né? Existe diferença entre a receita marginal e receita média se comparada à concorrência perfeita e o monopólio? A resposta é essa aqui, né? No monopólio, a receita marginal é diferente da receita média. Bom, vamos lembrar aqui da elasticidade, a relação entre a receita total e a elasticidade de preço da demanda, né? Bom, a receita total, ela é igual a preço vezes quantidade. Quando a elasticidade de preço da demanda é elástica, ou seja, quando a gente tem aquela curva que é quase horizontal, né, da demanda, quando a elasticidade de preço da demanda ela é elástica, né, se a gente tem o preço P0, né, se a gente tem o preço P0 e o preço aumenta, a quantidade demandada vai cair, né? Isso a gente já sabe. Só que no caso da receita total, ela diminui. Então o que acontece? Você aumenta o preço aqui um pouco e a quantidade demandada cai muito mais do que a variação do preço. Então a receita total ela cai. Tudo bem? Nesse caso aqui, quando é elástica. Se o preço cai, a quantidade aumenta, então a receita total ela aumenta. Né? Então aqui o caso contrário, né? Então a gente tem o preço vezes quantidade e a receita total. Nesse caso aqui, o preço cai só um pouquinho, mas a quantidade demandada aumenta pra caramba, né? Se isso acontecer, a receita total aumenta. Isso no caso da demanda elástica, né? Então aqui a gente tem o preço P0. A gente tem essa quantidade Q0 aqui. Então eu derrubo o preço só um pouquinho, ó. O preço cai só um pouquinho. E olha só, a quantidade demandada aumenta pra caramba, né? Então quando isso acontece, a receita total aumenta. E o contrário, né? Se você aumentar o preço só um pouquinho, a demanda cai muito mais do que a receita e aí a receita total ela cai. No caso da demanda inelástica, a gente tem graficamente, né? Ela tem essa cara aqui, né? Ela é quase vertical. A demanda aqui, a quantidade demandada é quase vertical. Então vamos supor que você está com esse preço P0 aqui e essa quantidade Q0. A gente sabe que quando o preço aumenta, a quantidade demandada cai. Nesse caso aqui, olha só, eu posso aumentar pra caramba o preço,
a quantidade demandada cai só um pouquinho. Então, nesse caso da elástica aqui, quando você aumenta o preço, a quantidade demandada cai, mas a receita total aumenta, né? Então, de novo, a receita total é igual a preço vezes quantidade. Nesse caso aqui, a gente aumentou pra caramba o preço e a quantidade demandada caiu só um pouquinho. Então, a receita aumentou. Nesse caso aqui, se você reduzir o preço, a variação do preço vai ser menor do que vai ser maior do que a variação da quantidade. Então, reduzir o preço, se a demanda é inelástica, você perde receita total, né? Então, é pior para essa firma, né? Aqui no caso do monopolista, ele vai escolher a quantidade demandada que vai estar aqui, né? Nessa parte inelástica da demanda, né? Porque aqui é onde ele tem a maior receita, né? Então para o monopolista é isso que está acontecendo. Em relação à curva de custos, né? Vai ser a mesma estrutura, né, da curva de custos da concorrência perfeita. Tem o custo marginal, o custo total médio, o custo variável médio, o custo mínimo e o custo variável mínimo, né? Então não muda, né? A gente já discutiu isso em aulas anteriores, né? Então não vou me estender aqui. Em relação à maximização do lucro, né? O lucro continua sendo maximizado quando a receita marginal é igual ao custo marginal, né? A diferença aqui é que que a receita marginal é diferente da receita média, né? Então, o monopolista, ele tem aqui, ele vai ter, né, um lucro maior, né? Apesar de que o lucro dele está aqui. Tudo bem? Então, o lucro dele acaba sendo maior no monopólio. Então, ele tem aqui, né? Então, uma das características do monopólio é que o lucro é maior do que seria o lucro na concorrência perfeita, né? Então, no monopólio, o monopolista ele tem lucros extraordinários. Em relação à curva de oferta, né? Vocês se lembram lá que na concorrência perfeita, toda a curva marginal, né, acima do custo variável médio era a curva de oferta da empresa, né? Aqui no monopólio não é a mesma coisa, né? A firma monopolista, quando ela maximiza o lucro, em que a receita marginal é igual ao custo marginal, nesse ponto A aqui, tem mais de um ponto em que ela pode ter lucro, né? Tem o ponto A, tem o ponto B, né? Então, não é a mesma coisa, né? Do que na concorrência perfeita. Então, não tem curva de oferta. O monopólio, isso é importantíssimo, né? Só economista sabe disso, né? No monopólio, não tem curva de oferta, tudo bem? E por último, aqui no longo prazo, a gente tem as mesmas curvas, né? Custo médio, custo marginal de longo prazo, custo médio de longo prazo, receita marginal de longo prazo, né? A maximização de longo prazo é quando a receita marginal é igual ao custo marginal de longo prazo, que é onde a gente vai ter a escala ótima do monopolista, né? Espero que tenha ficado claro, né? Consultem o livro da disciplina, é importante vocês sempre estarem estudando um livro. Qualquer coisa, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me encontrar por e-mail e podem também tirar dúvida na aula de dúvidas. Muito obrigado por ter assistido a aula até aqui. Assine o canal, né, e dê o seu like. Tchau, tchau.